Ubiratã Guimarães, conhecido como Coronel Ubiratã, foi um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo e político brasileiro, notório por ter conduzido a invasão da Polícia Militar de São Paulo ao complexo penitenciário do Carandiru, no episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Anos depois, Ubiratã foi morto em seu apartamento num crime ainda não resolvido. Baseado em fatos reais. Bem-vindo à série True Crime Brasil, onde mergulhamos nos segredos sombrios e mistérios intrigantes por trás dos crimes reais que abalaram o país. Exploramos os casos mais perturbadores e intrigantes da história criminal brasileira. Prepare-se para uma jornada arrepiante pela mente humana e descubra a verdade por trás dos crimes mais sombrios. Bem-vindos ao mundo implacável dos crimes reais no Brasil. True Crime Brasil. Monstros em terras tupiniquins. Coronel da Reserva da Polícia Militar, a qual serviu por 32 anos, Ubiratã Guimarães comandou o policiamento de choque e o Regimento de Cavalaria 9 de Julho, e em 1988 foi designado comandante do Policiamento Metropolitano. Nessa função, foi responsável pela contenção de uma rebelião do complexo penitenciário do Carandiru, em 2 de outubro de 1992. A ação policial resultou na morte de 111 presos. O episódio ficou conhecido como Massacre do Carandiru e teve ampla repercussão midiática, em consequência do escândalo. Ubiratã foi afastado do comando pelo governador Luiz Antônio Fleury Filho. Posteriormente, pediu passagem para a reserva. Uma briga entre membros de facções rivais no pavilhão 9, que deveria terminar como mais um tumulto da casa de detenção no complexo do Carandiru, zona norte de São Paulo, acabou se tornando uma rebelião. Uma intervenção policial que a promotoria do caso classificou como desastrosa e mal preparada, comandada inicialmente pelo Coronel Ubiratã, que ao adentrar alguns metros do pavilhão, sofreu um ataque vindo das escadas e logo foi socorrido. Os policiais presentes dizem que o que atingiu o coronel foi uma televisão ou um botijão de água em chamas. Resultou na morte de 111 detentos. O coronel foi acusado de homicídio e condenado em junho de 2001 a 632 anos, 6 anos por cada homicídio e 20 anos por 5 tentativas de homicídio. No ano seguinte, foi eleito deputado estadual por São Paulo, após a sentença condenatória durante o trâmite do recurso da sentença de 2001. Por esse motivo, o julgamento do recurso foi realizado pelo órgão especial do TJ, ou seja, pelos 25 desembargadores mais antigos do estado de São Paulo, em 15 de fevereiro de 2006. O órgão reconheceu por 20 votos a 2 que a sentença condenatória proferida em julgamento pelo tribunal do júri continha um equívoco, já que o coronel havia sido atingido e teve que ser hospitalizado durante a retomada do presídio. Essa revisão acabou absorvendo o réu. Transformando seu nome no reconhecimento do grande público após o massacre, Ubiratã entrou na política em 1994, candidatou-se a deputado estadual, recebendo cerca de 26 mil votos, conseguindo uma cadeira de suplente. Ele tomou posse como suplente de deputado pelo PTB, por 2 vezes, de janeiro de 97 a abril de 98, e de janeiro a março de 99, sendo eleito posteriormente, com o número 14111, deputado estadual por São Paulo com 56.155 votos, em 2011. Foi membro das CPIs do crime organizado e da favela naval. Estava em seu 2º mandato e era membro das comissões de segurança pública e administração pública e presidia a comissão de assuntos municipais, considerado como uma figura importante na defesa da venda de armas aos cidadãos, no referendo sobre o desarmamento de 2005. Ubiratã também era visto por dirigentes de seu partido como o grande puxador de votos para a bancada da bala. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o coronel atuou em defesa da valorização do policial e seu discurso ganhou ainda mais força depois das ondas de ataque do crime organizado em São Paulo, orquestradas pelo PCC. No lugar do coronel, assumiu o suplente na chapa Edir Salles, do PL, partido coligado ao PTB em São Paulo. Por volta das 22h30, num domingo, dia 10 de setembro de 2006, um dos assessores do Ubiratã o encontrou morto, com um tiro em seu apartamento nos Jardins, em São Paulo. Aparentemente não havia sinais de luta corporal no lugar e a porta dos fundos estava apenas encostada. O corpo do coronel estava deitado de barriga para cima, coberto apenas por uma toalha. O tiro acertou a parte de baixo do mamilo direito e saiu pelas costas. O corpo do Ubiratã foi enterrado na tarde do dia 11 de setembro, no cemitério do Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. O cortejo chegou ao cemitério por volta das 17 horas. Estava prevista a parada na capela, mas a família optou por cancelá-la, porque o local não comportaria o número de pessoas
pessoas que acompanhavam a cerimônia. O número do prédio onde morava foi pichado "Aqui se faz, aqui se paga", com referências ao massacre do Carandiru, no qual o coronel foi o comandante da operação. O homicídio foi investigado pelo DHPP, sob o comando do delegado Armando de Oliveira Costa Filho, e o crime segue sem solução. O coronel Biratã e a sua ligação com o número 111. O coronel Biratã sempre esteve ligado ao número 111, mas sempre garantiu que o número nada tinha a ver com os 111 mortos do massacre do Carandiru, como ainda se acredita. O coronel defendia que 111 era o número do cavalo que montava nos seus tempos de regimento de cavalaria, e nas eleições de 2006, seu número era 14111. Por conta disso, o partido pretende conservá-lo como uma homenagem ao coronel. Coincidentemente, o Biratã foi sepultado no número 111 da rua Luiz Nunes, na zona norte da capital paulista, no dia 11. O vídeo fica por aqui. Peço a todos que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e deixem nos comentários sugestões para os próximos vídeos.